Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar aqui nesse 12º dia, onde nós estamos refletindo as meditações sobre a cruz de Cristo. Nesses 40 dias da Quaresma, estaremos refletindo sobre esse caminho que o Senhor percorreu. Boa noite, André. Boa noite, Duda. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que Deus abençoe vocês, suas famílias. E no dia de hoje vamos refletir sobre o Evangelho de hoje, desse domingo, que fala sobre a transfiguração do Senhor. E para ser transfigurado, o Senhor faz esse caminho até o alto do monte. Bom dia, Marilza. Bom dia, Fernando. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E para a gente viver esse momento de transfiguração, de mudança de vida que o Senhor nos pede nessa Quaresma, nesses 40 dias de transformação em que preparamos o nosso coração, nós precisamos subir esse monte, precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos ir ao encontro do Senhor. E para subirmos esse monte, irmos ao encontro do nosso Pai. Boa noite, Larissa. Vamos começar a nossa noite e a nossa semana. Esse que já é o do 2º domingo da Quaresma, como está passando rápido. Vamos começar com a leitura do Salmo 90. O Senhor hoje nos chama também a pedir a Ele a proteção. E é nele, no Salmo 90, que nós temos no Senhor a confiança das nossas vidas. Salmo 90. É Ele, o Senhor, quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, não será atingida. Então, é nessa confiança, estamos aí vendo o mundo em guerra, vendo previsões de catástrofes, tragédias, mais guerra. E o Senhor, é nele que nós colocamos a nossa confiança. É nele, o Senhor, que é a nossa proteção, que é o nosso refúgio, nossa cidadela. Ele nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Como aquela galinha que cuida dos filhos, dos seus pintinhos ali com tanto amor, tanto zelo e com braveza também. Ele vai nos guardar embaixo de suas plumas. Boa noite, João. Boa noite, Martinha. Ele nos cobrirá com suas plumas, sob suas asas nós encontraremos refúgio. Debaixo das asas do Senhor que nós estamos guardados, que vocês estão guardados nessa noite. Então, queridos e amados, não vamos começar a nossa semana com medo, porque o medo é o oposto da nossa fé. E quem tem fé em Deus, quem coloca Deus no centro de sua vida, na hora que o medo bate, que a gente fica aí perdendo tempo, é perder tempo, porque esses fatores externos a gente não controla. Quem controla a nossa vida é Deus. Então o mundo pode estar caindo lá fora, caiam 10.000 à tua direita. Quanto que é a conta? 10.000 à direita ou à esquerda? 10.000 à direita, 1.000 à esquerda? Vamos conferir aqui, gente. Eu não posso errar a conta. Vamos lá. Quem tá aí me ajuda. 10.000 é à direita ou é à esquerda? Agora não erra mais também. Caiam 10.000. Caiam 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. 10.000 à tua direita. Bom dia, boa noite, Vanderleia. E assim, é nessa certeza que independente do que está acontecendo no mundo lá fora, é o Senhor que está no centro e que conduz a nossa vida. E dessa forma nós vamos começar. Boa noite, Brendo, seja muito bem-vindo. A leitura do Evangelho de hoje
né? Final de semana aí, chegando aqui em momentos mais aleatórios. Bom dia, Mari. Boa noite, Mari, que Deus te abençoe. Ainda chegando aqui com o bom dia de todos os dias, durante a semana, né? Graças a Deus, 6h30 da manhã estamos juntos. E final de semana, horários mais diversificados. Boa noite, Gabriel, que Deus te abençoe. E assim, vamos à leitura do Evangelho de hoje. Mateus 17, 1 ao 9, segundo domingo da Quaresma. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que ouvis, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados, que as palavras do Senhor possam entrar em nosso coração e nos dar a graça da conversão. Amém. Boa noite a quem está chegando aqui. Boa noite, Lu. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. E aqui, o Senhor, vamos observar aqui. Boa noite, Alhandra. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. E aqui, vamos observar aqui o versículo 5. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. E aqui nós podemos perceber mais uma vez que Deus é tão grandioso e Ele investe tanto, e Ele se gasta, Ele se desdobra, se debruça para que nós possamos estar junto dEle. Imagina só, o céu se abre, vem uma voz que diz: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Olha só a palavra de Deus. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Boa noite, Filipão. Boa noite, Yuri, Sofia. Hoje o Senhor vem nos falar. Ele vem mais uma vez. Deus abre o céu para sair essa voz que manda, que nos orienta a ouvir Jesus. E quantas das vezes nós ainda nos recusamos, e como nós ouvimos o Senhor? Através da sua palavra que está aqui na Bíblia. E quantas vezes nós nos recusamos a conhecer a Bíblia e depois que a conhecemos, nos recusamos a colocá-la em prática. Aqui, imaginem só, Jesus sobe o Monte Tabor, né? 6 dias depois, Jesus tomou consigo seus 3 discípulos e foram para uma alta montanha. E aqui a gente vê essa necessidade de se retirar do meio do tumulto. E é o que a gente busca fazer todos os dias, mas especialmente nesse período da Quaresma. Nos retirarmos do barulho do mundo, do que nos distrai, para irmos ter um encontro com o nosso Pai.
Então Jesus, olha só, o Filho de Deus já deixou o exemplo. Jesus que quis em tudo se fazer homem como nós, menos no pecado. Mas todas as dores, os sofrimentos, ele nos mostra como chegar ao Pai, como falar com o Pai, como escutar essa voz. É subindo a montanha, saindo desse nosso mundo, de tudo que a gente já faz de rotineiro, desses nossos pecados que ficam aqui na parte baixa, nos aprisionando, dessa lama que nos puxa para baixo. Jesus quer nos levar para uma alta montanha, para ter um encontro com o Pai. Então, mais uma vez, para a gente ser transfigurado, para a gente ser transformado no nosso coração, a gente tem que sair desse lugar de conformismo aqui, esse lugarzinho de sempre, esse lugarzinho confortável, os nossos pecadinhos de sempre, esse lugarzinho que nós nos colocamos. A gente precisa sair desse lugar de pecado que nós vivemos, estamos aqui confortáveis e precisamos subir, juntar forças, pedir força a Deus para subir essa alta montanha, para nos encontrarmos com o Pai. E aí o que acontece quando a gente sobe? Quando Jesus sobe essa alta montanha, e é o que ele nos chama hoje também. Quando ele sobe, lá ele se transfigura na presença dos seus discípulos, seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se brancas, resplandecentes. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. E aí, o que acontece? Pedro achou aquilo fantástico, né? Então, Pedro queria, boa noite, Jacó, seja muito bem-vindo. E o Pedro achou fantástico aquela visão, Jesus se transfigurando com o seu rosto que brilhava como o sol. Aparece Moisés e Elias que falavam face a face com Deus, aparecem para estar ali junto com Jesus. E aí Pedro rapidinho, nossa, mas que lugar fantástico, eu quero ficar aqui. Quero ficar nesse alto de monte, olha só, o lugar da contemplação de Deus, contemplação, né, de Jesus milagroso, nossa, revestido como o sol. Pedro queria ficar naquele lugar ali confortável, sem sofrimento, sem dor, sem ter aquela multidão atrás de Jesus. Esse lugar aqui é perfeito, vamos ficar aqui. E aí ele fala com Jesus, olha, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E aí vê se Jesus quis ficar lá em cima, nesse lugar de glória. Como tantas das vezes a gente quer a glória. A gente não quer a cruz, a gente não quer o sofrimento. Mas olha só o que Jesus fez. Jesus falou nada disso. Vamos descer, e quando a gente chegar lá embaixo, vocês não vão contar nada para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Aí vocês imaginam só a decepção de Pedro. Não acredito. Primeiro que ele nem entendeu, né? Ele não entendeu, eles levaram muito tempo para entender. Mas como assim a gente não vai contar? Olha o que aconteceu. O rosto dele brilhava como o sol. Eu vi Moisés e Elias, eu não vou poder contar isso para ninguém. Nada disso. O Senhor não queria viver de glória. E ele não ia trocar esse momento de glória pela cruz, que lá embaixo esperava ele. Então aqui, Jesus, primeiro, ele quer mostrar para os seus discípulos, e quando eles escutam a voz saindo do céu, esse é o meu filho muito amado. Esse é meu filho muito amado, em quem eu pus todo o meu agrado, toda a minha afeição. Ouvi-o. Imaginem só, esse momento é o momento que é para abastecer os discípulos no momento da cruz. É para que eles pudessem se lembrar que, peraí, tá tudo sob controle. Porque a gente viu, a gente foi lá, a gente estava lá naquele alto do Monte Tabor. A gente viu a transfiguração, a gente viu Moisés e Elias e nós escutamos a voz. O que está acontecendo, e Jesus descendo o morro ainda falou que ia morrer. E aí ia acontecer a ressurreição do Filho do Homem do meio dos mortos. Ele já previa que ia morrer. Então, ter visto isso tudo é o abastecimento, é o gás, é o combustível para a gente superar
a cruz. Para os discípulos, naquele momento, superarem a cruz do Senhor, se lembrando do que eles viram, e no dia de hoje também é para nós. Quando estamos passando o nosso momento de cruz, após subirmos esse alto dessa montanha da nossa vida, nesse período da quaresma, e a gente ter esse encontro com o Pai, a gente precisa voltar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E quando nós encontrarmos as cruzes do nosso dia, a gente precisa se lembrar que é o Senhor que guia, é essa voz que falou do alto dos céus, que era para nós ouvirmos a voz do Pai. É Ele que está com a gente na hora da nossa cruz. É esse rosto que resplandeceu como o sol. Moisés e Elias que apareceram para Jesus, são eles que estão hoje também intercedendo a Deus por nós. É Jesus Cristo que está aqui. Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É o Pai que está conosco. E no momento da cruz, a gente precisa ter essa certeza. E ter a certeza e escutar e confiar no que Deus falou do alto do céu. Esse é meu Filho muito amado, em que eu pus a minha afeição. Ouvi-o. O Senhor já pediu que possamos abrir o nosso coração para, de fato, ouvir o que o Senhor quer nos dizer. E aqui, mais uma vez, o Senhor nos dá a graça de acordo com o livro A Cruz de Cristo, hoje nós vamos fazer a leitura a respeito de Herodes. Herodes foi esse, que conhecia, que escutou falar de Jesus, que conheceu ele pessoalmente, mas que não abriu o seu coração. Herodes queria um espetáculo. Herodes queria milagres. E estando ali, diante de Jesus, ele não abriu o seu coração. Então, precisamos sim, porque mesmo vendo tanta coisa, vendo a transfiguração, escutando a voz do Senhor, muitas das vezes o nosso coração pode continuar fechado, pode continuar negando essa transformação da nossa vida. Subir para essa montanha onde nós nos desgarramos desses pecados, dessa conduta mesquinha humana que nós temos e nos recusamos a mudar de vida, a subir para um outro patamar e escutar e aceitar e abrir o nosso coração para a transformação que o Senhor nos pede. Boa noite, Jonatas, que Deus te abençoe. E assim vamos à leitura do que Herodes encontrou, o que ele fez quando ele se encontrou com Jesus. A leitura é grande, está em Lucas 23. E aqui vamos ler esse trecho do Evangelho de hoje, da reflexão sobre Herodes. Quem foi Herodes nesse momento? Esse Herodes que nós vamos falar aqui ainda tem essa parte também que, como o Senhor é perfeito. 2 vezes aparece Herodes na vida de Jesus. Primeiro, Herodes o Grande, que é o pai do Herodes de Antipas, que a gente encontra no momento da paixão de Cristo. Herodes o Grande, Herodes pai. Boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. O Herodes pai, lembra quando Jesus nasceu, ele queria conhecer Jesus, ele queria que os magos fossem até lá, fossem encontrar Jesus e depois voltassem para contar onde ele estava, que queriam adorá-lo. Uma mentira. Boa noite, Diogo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mário, Lohan. Sejam todos bem-vindos. Que alegria ver vocês aqui. Que alegria, presidente, te ver aqui também. Que Deus te abençoe. E assim, Herodes, ele queria, dizia que queria conhecer Jesus, mas na verdade Jesus já se tornava uma ameaça e ele queria matar Jesus. E aí, de novo, no momento da paixão, acontece de aparecer Herodes aqui, o filho daquele Herodes lá de quando Jesus era bebê, Herodes Antipas. E Herodes aqui, a gente vai ver no dia de hoje, que ele teve oportunidade de estar com Jesus e ter a conversão do seu coração. Ele já conhecia João Batista, já tinha mandado decapitar João Batista, vocês lembram disso, desse trecho do Evangelho que não tem muito tempo que nós lemos? E aqui
ele aparece de novo no momento da paixão. Está em Lucas 23, 8. Então, o que acontecia aqui um pouquinho atrás, a gente falava ontem, né? Onde, sem culpa nenhuma, Pilatos não tinha argumentos satisfatórios para condenar Jesus à morte. Então, puxando um pouquinho aqui, um pouco antes, declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: eu não acho nesse homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias ele se achava em Jerusalém. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, boa noite, Stephanie, boa noite, Paulo, que Deus te abençoe, que alegria vê-lo aqui, que Deus abençoe toda a família. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, nós vemos que Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre. E quantas das vezes nós também nos comportamos como Herodes? Herodes, que já conhecia, já ouvia falar já tinha encontrado João Batista, gostava do que João Batista falava, ficava lá, queria até defender João Batista, mas quando foi imprensado, naquele dia do seu aniversário, quando foi imprensado com aquele pedido da sua mulher, da filha dela, né, sobre o que ela queria ganhar, que ele daria qualquer coisa, e lhe pediram a cabeça de João Batista para calar a verdade que João Batista falava. Ele foi capaz de mandar, não voltou atrás em sua palavra, já que tinha prometido dar qualquer coisa. Ele podia ter voltado atrás, mas por orgulho, ele não voltou e mandou decapitar João Batista. E agora ele estava aqui, dizendo que estava alegrinho em ver Jesus, pois queria muito ver as coisas que falavam dele, ver pessoalmente, e esperava presenciar algum milagre. Então, boa noite, Tenente Paulo, boa noite, Douglas, que Deus abençoe cada um de vocês. E aqui, o Senhor hoje vem nos perguntar se nós também estamos aqui de joelhos todos os dias pedindo a Deus. Será que nós estamos aqui só porque nós queremos ver um milagre? Será que o que nos interessa é milagre da parte do Senhor? Ou de verdade nós estamos aqui porque estamos dispostos a abrir e buscar a conversão do nosso coração, a mudar de conduta, a subir o Monte Tabor com o Senhor? Independente do milagre, independente da cura, independente da realização do que você tanto deseja, será que nós estamos como Herodes só aqui perto do Senhor porque a gente está esperando o milagre acontecer? E se o milagre não acontece, nós vamos dar as costas para o Senhor? Boa noite, Silvio. Boa noite, Marinete. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Porque o que Herodes fez foi isso. Ele queria ver milagre. Depois que ele não viu o milagre, depois que Jesus permaneceu em silêncio, porque ele dirigiu a Jesus muitas perguntas, Jesus nada respondeu. E ali o que Herodes fez? Com a sua guarda, com aquele seu poder, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-lo a Pilatos. Então,
depois de não ter seu desejo atendido, como Herodes trata Jesus? Com desprezo, escarnecendo-se dele. E quantas das vezes, se a gente não tem o nosso desejo atendido, o que a gente faz? A gente olha para a cruz e se esquece de todo o sofrimento de Jesus e trata com desprezo. Vira as costas para a igreja, boa noite Adelino, vira as costas para a igreja, para o padre, para o pastor e vai se render aos prazeres do mundo. Os prazeres da carne, que são fáceis, rápidos, passageiros, mas que continuam deixando o teu coração vazio, porque só quem vai preencher o teu vazio, o vazio do teu coração, é o Senhor. E hoje, muito interessante, eu estava escutando agora há pouco a meditação desse evangelho pelo Padre Paulo Ricardo, e ele vem, já estudei um pouquinho, boa noite Bernardo, que Deus te abençoe, já estudei um pouco da psicanálise, né? Li algumas por alto, alguma coisa aí de Freud, e aí o Padre Paulo Ricardo falava que Freud, depois, né, que ele fez lá a teoria da psicanálise, né, pode ter colegas aqui que entendem da parte de psicologia, ele vem querer justificar o comportamento hoje de um adulto por conta do que aquele adulto sofreu na infância, né? Quem já não ouviu falar isso? Ah, eu sou assim, sou assado, porque eu sofri muito, né? Sofri muito na minha infância. Amém, Bernardo? Que Deus abençoe toda a família. Eu sofri muito na infância e eu sou desse jeito hoje, né? Fico olhando para trás, querendo justificar o presente por conta do que aconteceu lá atrás na infância. Isso aí é o que, né, propõe Freud, né? Bem resumidamente. E aí o Padre Paulo Ricardo falava o seguinte, que já que você quer olhar para trás, olha para 2000 anos atrás. Olha lá para a cruz de Cristo, olha para tudo que o Senhor sofreu por amor a você hoje. Então, a gente fica aí, boa noite, todos da marcenaria, que Deus abençoe. A gente fica aí querendo justificar o nosso comportamento de hoje pelo quanto que a gente sofreu como criança. Olha para o Senhor há 2000 anos. Aí sim, quer olhar para trás? Vamos olhar para trás. Vamos olhar para trás mesmo. Olhar até a cruz do Senhor. Quanto que o Senhor sofreu por cada um de nós. E imagina isso só. Herodes com a sua guarda, imagina aquele exército. Pessoas, homens absurdamente brutais, né? A gente sabe o poder romano, o quanto que aqueles homens, eles eram brutais, eram guerreiros, eram realmente, chegavam para matar e não tinham o mínimo dó de matar, de tirar vidas. Mas imagina só, o pai desse Herodes aqui, que é Herodes Antipas, o pai dele, Herodes o Grande, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Lembra só o que aconteceu quando Jesus era pequenininho? Para ter certeza que ia matar todas as crianças. E não sobrar ninguém, esse rei dos judeus que falaram que ia nascer. Que os reis magos estavam atrás desse bebê que havia nascido. Ah, nasceu um rei? Então mata tudo. Mata todas as crianças do reino. Imaginem só. E aqui, quando ele tem essa oportunidade de ver Jesus, que Jesus se cala, ele já tinha matado João Batista, decapitado. E ali, diante de Jesus, já sofrido, né, todo machucado, ensanguentado, já tinha passado a noite sofrendo, né, porque eles não pouparam Jesus. Isso aqui já era manhã cedo, da sexta-feira da paixão, porque eles já iam comemorar a Páscoa, então eles queriam acelerar, né, o processo de Jesus, tinha que fazer isso cedo. Então, quando Jesus fica quieto, ele começa a tratar Jesus com desprezo, escarnecendo dele, mandando revesti-lo com uma túnica branca e reenviou a Pilatos. Imaginem a brutalidade e a violência com que ele fez isso. Isso porque o seu desejo, como uma criança birrenta, não foi atendido. Ele queria ver o milagre. E quantas vezes nós, queridos e amados irmãos e irmãs, podemos estar nos comportando como crianças birrentas, né? Crianças chatas, crianças mimadas, que estamos aqui diante do Senhor só porque a gente quer um milagre. E se esse milagre não acontece, a gente vira as costas para Deus. Só que o Senhor hoje nos fala no Evangelho que esse é o meu filho muito amado. Escutai-o,
ouvir o que Ele diz. Que possamos abrir o nosso coração nesses 40 dias que nós temos aqui agora já, né? Faltam bem menos para a Páscoa, mas possamos nos abrir o nosso coração para a graça da conversão, a conversão do nosso coração, porque o Senhor, minimamente, o mínimo que Ele merece é o nosso amor, é o nosso coração, por tudo que Ele fez e se entregou, se deu numa cruz por cada um de nós. Que nesse domingo possamos iniciar a nossa semana, a nossa segunda-feira, dessa forma, buscando servir ao Senhor, deixar Ele agir em nosso coração e transformar o nosso coração. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração e de fato assim amar o nosso irmão. Jesus, resumiu em 2 os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que os nossos anjos da guarda possam estar nos protegendo nessa noite. E vamos assim pedir a Deus que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Que seu anjo da guarda, que o meu anjo da guarda nos abençoe, nos guarde e proteja a nossa noite. E até amanhã, 6:30 da manhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês, boa noite, Fátima, que Deus te abençoe e até amanhã, com a graça de Deus.